E aí, pessoal, beleza? Tranquilão? Bom, vamos lá para mais uma aulinha de português? Bora? Bom, olha só. Assunto dessa aulinha se chama fato e opinião, né? Um assuntozinho que tem aparecido aí em provas e às vezes a pessoa, obviamente, olha para o texto, vai lendo, vai lendo, vai lendo, também não se dá conta dessas paradinhas, de observar essas paradinhas, né? Olha só, o que a gente vai estudar aqui em fato e opinião, tá? Vamos botar aí um resuminho teórico sobre isso, né? Nós vamos agora estudar algo que está dentro de qualquer texto, pelo menos uma parte dos textos, quando você está pensando em linguagem em sentido real, linguagem denotativa. Vamos estudar algo que está dentro de qualquer texto. De qualquer texto, tá? Que é a possibilidade de estarmos diante de frases que mostrem apenas fatos e outras frases e outras que mostrem que mostrem opiniões sobre esses fatos. Opiniões sobre os fatos. Tá? Mas vamos lá, qual é a diferença exata aí entre fato e opinião? Vamos botar aí isso como pergunta, né? Para a gente organizar nosso material. Mas qual é a diferença entre um fato e uma opinião? Uma frase que contém apenas um fato, uma frase, um texto. Né? Qual é a diferença? Vamos lá ver? Vamos anotar direitinho essa diferença? Vamos lá. Primeiro, fato. Quando é que você está diante de uma frase que mostre apenas um fato? Quando é que ocorre isso? O fato, ele é uma mera ou uma simples descrição
descrição de um acontecimento. De um acontecimento. Né? De uma situação. De um episódio. Certo? Tranquilo? Tá claro? De uma cena. Né? Você pode ter cenas de filmes, novelas ou cenas do cotidiano, que são os fatos do cotidiano. Tá? Só que acontece o seguinte: nessa hora, não há nenhum juízo de valor. Sem juízo de valor, expresso, isso é dito ou escrito pelo autor. Ele só descreve o que aconteceu. É isso que acontece. Certo? Tranquilo? Vamos lá. E aí, quando é que você vai ter opinião? Para a gente traçar bem a diferença. Opinião. Quando é que rola de você estar diante de um texto, de uma frase, sei lá o quê, em que você fala assim, aqui tem a opinião do cara. Quando é que ocorre isso? Vamos anotar isso direitinho. Vamos lá? Olha só, ocorre opinião, uma frase opinativa, ou texto opinativo, tanto faz, quando o texto mostra, quando o texto mostra, quando o texto mostra uma avaliação, quando mostra um parecer, uma visão pessoal, uma visão pessoal do autor sobre algum fato. Certamente esse fato é um fato que está lá em jogo no texto, né? Na hora que a pessoa está falando, o que está escrevendo, enfim. Tá claro isso? É um comentário pessoal que ocorre. É um comentário de caráter pessoal e isso se chama, quando você tem comentários pessoais, isso é chamado de subjetivo. Sobre o fato observado e comentado. O fato observado, ou comentado. Tá claro isso? Tá? Beleza? O que a gente tem que se ligar é o seguinte: quando o texto mostra um dado opinativo do autor, mostra uma opinião,
você vai ter sempre algo concreto para falar assim, aqui está a opinião do cara. Então a gente anota isso também. Nessa hora, o texto, a frase, enfim, não importa, né, exatamente o que seja, em termos de tamanho, o texto sempre apresenta alguma palavra, pode ser mais de uma, e aí quando é mais de uma palavra, a gente chama de expressão. Alguma palavra ou expressão que garante, que na verdade é aquilo que a gente chama de prova, que prova o aspecto opinativo do autor sobre o fato comentado. Sempre você vai ter algo do tipo, tá? Vai ter que ter alguma palavrinha, isso aqui é importante frisar, tá? Sempre você vai ter alguma palavra ou alguma expressão para garantir, para servir de prova para o aspecto opinativo, tá? Enquanto que no fato você normalmente não tem isso, tá? Se tem a diferença básica para anotar, é isso que eu frisei aqui com marca-texto. Tá legal? Joia? Beleza? E aí vamos ver exemplos? Vamos ver exemplos para visualizar essa diferença? Tá? Vamos ver isso aí direitinho. Vejamos aí. Vejamos agora alguns exemplos. Vamos dar uma olhada nos exemplos para ver se a gente já consegue observar onde é que está o fato, onde é que está a opinião. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo é o livro, vamos botar a frase basiquinha. O livro está sobre a mesa. O livro está sobre a mesa. Vamos botar um outro exemplo. O outro exemplo é o livro sobre a mesa é muito bom. É muito bom. Olha só o que você tem nessas duas frases aqui. Se liga só. Quando você tem o livro está sobre a mesa, aqui você tem o objeto, né? O objeto livro, beleza, tá? E aqui, quando diz que está sobre a mesa, só dá a localização dele, né? Só dá a localização do livro. Certo? Beleza? Tranquilo? Nada demais nessa frase. Joinha? Certo? Então, se não tem nada demais nessa frase, o que eu vejo nessa frase, eu e você acabamos de ver, é apenas um texto que mostra um fato. Né? Eu não vi o livro, não sei que mesa é. Não importa. Eu não tenho aqui nenhuma palavra sobre a qualidade do livro, sobre a qualidade da mesa. Tá claro isso? Eu não tenho nada disso.
tá? Beleza? Eu não tenho nenhuma qualificação sobre o livro, grossura, sei lá, finura, o paladar sobre ele, a visão sobre ele. Não tenho. Não sei nem do que se trata esse livro. A mesa, a mesma coisa. Não sei se é de madeira, de ferro, de alumínio. Não sei se é de graveto, não sei se é de chumbo, se é de elefante, se é de passarinho. Eu não sei que mesa é essa, não sei nada. Então aqui a frase está seca. Eu não tenho nenhum dado, um comentário particular do autor do texto sobre essa frase. Tá claro isso? Mesa de elefante, mesa de passarinho, deve ser muito doido. Mas vamos lá. Na frase 2 você tem de novo o livro, de novo o mesmo objeto, botei de propósito, né? Botei de propósito, de novo você tem aqui a localização do livro, certo? Localização, onde ele está. E depois você tem aqui o muito bom. Muito bom já é interessantíssimo a gente observar. Por que é interessantíssimo a gente observar? Quando você tem aqui o muito bom, repare, bom é uma palavra masculina, não é isso? Vamos ver esse detalhe aqui. Bom está no masculino. Certo? Tá? Se fosse o feminino seria boa. Como está no masculino, eu tenho que lembrar que aqui livro é a palavra masculina. Não precisava nem olhar tanto esse detalhe, não. Mas, enfim, já estamos olhando. Detalhe, mesa. Repare que a gente bota o artigo a na frente, a mesa, o livro, né? É uma palavra feminina. O artigo ajuda, né? Esse cidadão aqui, ó, o o e o a, ajuda a gente a determinar quando a palavra é feminina ou masculina, né? Não tanto o final da palavra. Então, repare, se aqui diz que é muito bom, eu sei que ele está fazendo comentários sobre quem? Sobre o masculino. Masculino comenta o masculino. Tá claro isso? E aqui é um comentário pessoal, né? Porque o cara leu o livro, provavelmente, pelo menos se pressupõe isso. Aqui é um comentário. É um comentário pessoal. E aí, diante desse comentário pessoal, eu estou vendo que aqui ele opina. Ele opina. Melhor, ele avalia. Isso aqui é uma avaliação do autor da frase sobre o livro. Essa avaliação pessoal aqui já é o suficiente para eu dizer, esse segundo texto já é um texto que mostra a opinião. Onde que está a opinião? Na frase toda? Não, aqui, ó. Quando foi dito que foi muito bom. Por que eu estou fazendo essa rabiscada toda aqui? Porque na hora de você treinar aí, olhar para os seus textos, qualquer texto que você queira, né? Pode ser meme na internet, história em quadrinho, anime, né? Vídeos na internet, você vai vendo aí as pessoas conversar, você tem ali o momento em que a opinião fica evidente, né? E a gente tem que saber detectar. Exercício de interpretação de texto não é só ler e ter aquela compreensão geral sobre o que está sendo falado. Exercício de interpretação de texto é como se a gente fosse dar zoom o tempo todo em partes do texto. Ora dá um zoom aqui na frente do texto, ora no meio, ora no final, e aí vai vendo quais foram as pecinhas utilizadas. É como se fosse tentar desmontar uma geringonça qualquer, uma janela, uma porta, algum artefato eletrônico. Aí você vai tirando as peças, fala assim, aqui ele usou o transistor tal, aqui ele usou o parafuso tal, aqui foi usado esse outro tipo de parafuso, esse outro tipo de parafuso já é uma outra situação. Então, na hora de ler um texto, é como se fosse tentar brincar de dar zoom ou tentar brincar de desmontar as partes que foram compondo aquele texto. Fica mais chato? Depende, né? Se você não gosta muito já de fazer essas brincadeiras com texto, aí talvez fique chato. Mas exercício de interpretação de texto, quando vem às aulas, seja lá quem for seu professor, não importa, é brincar de esquartejar o texto.
né? A gente vai pegando as partezinhas de cada frase, de cada parágrafo, do todo do texto. Por exemplo, do todo do texto, quando você diminui, é o parágrafo. Dentro do parágrafo, você vai ter as frases. Dentro das frases, você vai ter as palavras. Então, isso é ir esquartejando o texto, né? Que eu digo que é esquartejando. Certo? Tranquilo? E aí você é como se estivesse dando zoom, porque cada peça menor que você está vendo, você olha melhor para ela. Você amplifica o olhar, você amplia o olhar, você aumenta o olhar. E quando aumenta tem a ver com a ideia de dar zoom. Se ligou? Joia? Então, essa é a brincadeira de interpretar texto, que é o que muita gente que é tida como inteligente, grandes leitoras, fazem. Né? Elas tentam dar zoom e vão tentando ler melhor aquilo de acordo com as outras informações que ela já tem na vida, né? Que aí vai agregando, uma informação aqui tem a ver com a outra que ela está lendo agora, né? Uma outra que ela leu lá quando era criança, quando era adolescente, quando estava no colégio, quando estava na faculdade, aí pega um outro texto já, aí fica um bolo doido, né? Mas esse é o exercício de leitura de texto. Tá tranquilo? Certo? Vamos fazer mais um treino? Dá para fazer mais um treino, hein? Vamos fazer mais um treino, mais duas frasinhas? Mais um treinozinho. Vamos botar aqui exemplo 3 agora. Exemplo 3. Exemplo 3 diz: Ronaldo Nazário, o Ronaldo Fenômeno, acho que é com Z o nome dele, não importa, vai ficar sendo. Ronaldinho, se não for com Z, me perdoa, mas não estou consultando nada para checar se é com Z ou não. Foi chamado de fenômeno quando era jogador de futebol. Era jogador de futebol. Era o Ronaldo Fenômeno. Certo? Deixa eu botar aqui fenômeno, que era como chamavam ele. Tá? Botar entre aspas. Vamos pegar aqui outra frasezinha para olhar. Frase 4. É isso? Exemplo 4. Exemplo 4. Vou pegar o mesmo Ronaldo. Ronaldo Nazário, nascido em Bento Ribeiro, criado em Bento Ribeiro, pelo menos no Rio de Janeiro, foi, ou melhor, era um fenômeno nas arrancadas quando jogava futebol. Repare que as duas frases são muito parecidas, né? Botei de propósito duas frases muito parecidas. Vamos lá, qual delas mostra só um fato, qual delas mostra opinião? Bom, Ronaldo Nazário já comentei quem é, né? Se você não sabe, pega aí Ronaldo Fenômeno na internet, né? Dá uma olhadinha, né? Foi um grande jogador, um grande atacante brasileiro, né? De seleção, campeão mundial, papapá, né? Cortou o cabelo igual Cascão, tudo mais. Agora tá, né? De jogador de futebol virou bola, né? Essas paradas todas, né? É a evolução do ser humano, certo? Tranquilo? Mas enfim, aqui você tem, Ronaldo Nazário foi chamado de fenômeno. De fato, apelidaram o Ronaldo de fenômeno. Né? Tanto é que era o Ronaldinho Fenômeno. Né? Depois ficou só Ronaldo. Né? Depois ele pediu para modificar para chamarem ele só de Ronaldo Fenômeno. Tá? Então aqui era, digamos assim, um apelido, um codinome, né? Era um apelido
oficial, vamos botar aqui, oficial do Ronaldinho Fenômeno. E esse apelido oficial, ora, se todo mundo chamava ele assim, aqui eu não tenho opinião sobre nada. Isso aqui era o fato. Essa era a situação. Né? Aqui você tem a situação, o fato. Né? Até essa parte aqui tudo bem. E quando era jogador de futebol também, né? Não diz nada demais, aqui só fala da profissão dele. Né? Aqui só fala da profissão do Ronaldo naquela ocasião. Agora é empresário, tá curtindo aí a vida, família, também já ralou muito, ferrou muito o joelho, né? Enfim. Mas foi um grande jogador para o Brasil. Independente de você achar um grande jogador ou não achar, o que você tem nessa primeira frase são só informações factuais. Factuais, né, me mostram apenas fato. Não tenho aqui um comentário, né, avaliando se o Ronaldo era grande jogador, pequeno jogador, se era fenômeno, se não era, né, até porque esse fenômeno aqui se tornou um apelido dele, né, que nem quando você tem aí no seu bairro o Jorge Pelé, né, Pelé se torna quase que um nome da pessoa, né, não sei quem é fulano rato, né, não sei o que, bico grande, né, e vai embora. Tem um monte de apelido que as pessoas vão ganhando e levam isso para a vida toda. E esse apelido se torna um fato da vida da pessoa. Não sei o que dentuço, não sei o que careca, João sem braço, não sei o que boca torta, e por aí vai, né? Zoio, e, enfim. E vai se tornando quase que um nome da pessoa, né? O tal do apelido lá, que um dia deram por alguma razão, né? Às vezes não tem nada a ver o apelido com a pessoa, mas enfim, dá um apelido e fica, tá? Então isso se torna fato. É o que está na frase 3. No exemplo 4, o que você já tem aqui? Você tem de novo o Ronaldo, né? O mesmo Ronaldo, só que aqui foi dito da seguinte maneira a palavra fenômeno, que ele era um fenômeno nas arrancadas. Aqui está falando do apelido dele? Aqui não é mais a palavra fenômeno, não é mais o apelido. Aqui não é mais o apelido, dizendo que ele era um fenômeno nas arrancadas, né? Quando saía lá do campo de defesa e varava com a bola, né? Tem uns gols clássicos dele saindo ali quase do meio de campo, né? Arrancando. Acho que na época do Barcelona, que ele jogou no Barcelona, não importa. Real Madrid fez isso, ele fez isso em um monte de lugar, né? Volta e meia ele dava as arrancadas, sempre que dava para, claro, dar arrancada, ele dava as arrancadas, né? E saía varado, driblando geral e volta e meia conseguia fazer o gol ainda. Aqui não está falando mais do apelido, aqui está fazendo o quê? Essa parte do texto. Aqui é uma qualificação sobre quem? Aqui é uma qualificação, isso é uma avaliação pessoal do autor. Por que eu estou botando o pessoal aqui? Porque vai ter gente que não achava isso um fenômeno, achava obrigação dele, já que ele sabia correr, sei lá o quê. Tem gente que achava normal, né? Um cara com aquele porte atlético, porte físico, disposição, ter condições de dar uma arrancada daquela. Então tem gente que vai achar um fenômeno, tem gente que não vai achar nada demais, tem gente que vai achar uma bodega, uma bosta. Né? Então é isso. Por isso que aqui a palavra fenômeno qualifica. Esse qualificar é avaliar. Né? E aí, nessa hora, a frase apresentou apenas um fato, que era as arrancadas. As arrancadas são um fato. Né? Aqui você tem o fato. Nessa partezinha aqui, ó, as arrancadas, ele dava. Isso aqui era fato. Mas a palavra fenômeno,
A palavra fenômeno está avaliando as arrancadas que o Ronaldo dava. Então, nessa hora, você tem a palavra fenômeno, vou até puxar a seta direto dela, mas é a frase no todo que acaba sofrendo o impacto dessa palavra. Aqui você tem uma opinião. Beleza? Certo? Bom, a parte teórica desse assunto é só essa parada aí. Joia? É só essa parada aí. O que você tem que saber avaliar é olhando as partes da frase, vendo se tem uma palavra ou outra, uma expressão ou outra, que esteja qualificando, mostrando a avaliação pessoal do autor sobre alguma situação dentro da frase, alguma partezinha do fato ou o fato no todo. Aqui ele está avaliando a parte do fato, que são as arrancadas. Tá claro? Não está avaliando o fato dele ser jogador de futebol. Sim, mas é claro, as arrancadas têm a ver com o fato dele ser jogador de futebol. Legal? Então é isso. Você vai olhar as partes e ver se tem lá avaliação pessoal. Se tiver, opinião. Se não tiver, a gente fica só com o fato mesmo. Tranquilo? Então, essa teoria sobre esse assunto é isso aí. Valeu? Fui!